Olá, gostinhos e gostinhas, estamos de volta aqui no canal do Gostinho de Infância com mais dicas e novidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relógio, sobre tempo, de onde que veio essa história de marcar tempo e se usar relógio. Você deve ter observado nas minhas filmagens que eu tenho um reloginho de pulso. E tem uma infinidade de relógios que todos vocês já conhecem. Eu vou contar um pouquinho sobre a história do relógio. Como surgiu o relógio? Não há muitos registros precisos sobre o surgimento do relógio, mas se sabe que há mais de 5.000 anos os egípcios já usavam, para saber se era hora de acordar, hora de trabalhar, as sombras dos obeliscos. Então ficavam observando as sombras para ter algumas referências. Nessa época, inclusive, que surgiu o relógio solar, que muitos de vocês já devem conhecer. O problema é que o relógio solar não funcionava de noite. Então, eles tiveram que inventar alguns tipos de marcadores de tempo, como os relógios d'água. Eles colocavam uma vasilha grande, com uma abertura de água, e caía numa vasilha pequena, e a vasilha pequena tinha marcações. A cada nível que a água atingia, era considerado um período de tempo passado. Tinha também aqueles relógios com vela, muito bem bolados. Eles botavam uma vela, enchiam a vela de prego, equidistantes. Aí, a cada vez que a vela ia derretendo, o sebo, caía um prego em cima de um prato de metal e acordava a pessoa ou alertava a pessoa que tinha já transcorrido um determinado período de tempo. Também foi utilizado, nesses períodos que não se podia contar com relógio de sol, a ampulheta. Vocês devem lembrar de ver nos filmes, seriam tipo uma garrafa de vidro apertada no meio. O tempo que levaria para escorregar de cima até embaixo era considerado como uma marcação de período, só que durava no máximo 1 hora. Também era um equipamento para medição de tempo muito restrito, né? O relógio com engrenagem só veio aparecer tipo 1300. Eram mecanismos enormes que ficavam girando e, de acordo com o tempo que levava esse metal para girar, era marcado o tic-tac, né? E contabilizado como um trecho de tempo. O relógio que começou a soar quando atingia determinado período de tempo, pela primeira vez, foi em 1335 em Milão. Mas também todos esses relógios só marcavam um período de horas, enquanto até 1330 não se falava em minutos, e muito menos em segundos. Em 1510, em Nuremberg, um alemão inventou um relógio de corda. Dava corda e era possível até ao final da corda aferir também o período de tempo. Em 1577, Jost Burda inventou o ponteiro de minutos. Começou a melhorar um pouco, porque já se poderia aferir um período de tempo com maior precisão. Em 1656, foi inventado o relógio de pêndulo, que durou bastante tempo. O relógio de pêndulo, inclusive, foi usado até 1889, já com o ponteiro de minutos. E em 1868, o primeiro relógio de pulso feminino surgiu na Hungria. O relógio de pulso das mulheres surgiu antes que dos homens. Napoleão, por exemplo, nessa mesma época usava relógio de bolso, era o máximo que existia, até se irritava. Durante as batalhas tem que estar botando a mão no bolso, procurando o relógio para aferir o tempo que levava as batalhas, aquela coisa toda, hora de atacar, o momento certo para algum tipo de medida. Em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, surgiu então o relógio de pulso masculino, que foi muito útil para os generais calcular o horário de ataque, tempo permanência das tropas. Os relógios mecânicos, em 1930, foram substituídos pelos relógios de quartzo. Esse sistema funcionava da seguinte forma: havia compressão do cristal de quartzo que gerava uma tensão que fazia vibrar a cada segundo. Então aí é tido como 1930 o surgimento do ponteiro de segundos. Em 2020, o relógio atômico foi inventado e até hoje é o mais preciso do mundo. Inclusive, ele é utilizado para calibrar todos os outros relógios. O relógio de sol, que foi o primeiro lá na época dos egípcios, ele tinha um funcionamento bem interessante, uma curiosidade para vocês. O sol fazia sombra naquela haste que foi colocada e cada período os egípcios criaram as horas. Então, 12 horas depois do meio-dia e 12 horas antes do meio-dia. Por que o meio-dia? O meio-dia foi considerado meio-dia porque era o horário que não tinha sombra. Então foram inventados períodos de 12 horas após esse momento que não tinha sombra e 12 horas antes de não ter sombra, e que até hoje é utilizada a questão de horas. Mas como evoluiu, né, pessoal? Pessoal, gostaram da história? Se vocês gostaram, como sempre, não custa nada, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal,
comentem, façam nos comentários aí para a gente poder gravar outros vídeos. Com isso você está ajudando o nosso canal a crescer e continuar sempre enviando vídeos interessantes como esse. Desejo a todos muita paz, muita saúde e um beijo no coração.